Olá, pessoal, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais uma aula de matemática aqui na segunda série do ensino médio. Eu sou o professor Mário André, professor de matemática do Centro de Mídias, e juntamente comigo agora vamos verificar o assunto desta aula. Nós temos então aí aula de número 20, matemática financeira envolvendo progressões aritméticas e progressões geométricas. Detalhamento, acréscimos e decréscimos simples e crescimento linear. Beleza? Então, dito isto, vamos agora dar início à nossa aula. Beleza, pessoal. Então, como vocês viram, a nossa aula aqui vai tratar de matemática financeira. Só que, nessa parte, especificamente, a gente vai tratar mais sobre acréscimos e decréscimos simples. Vale lembrar o seguinte, que a matemática financeira, ela utiliza acréscimos e decréscimos simples para calcular, logicamente, aumentos ou reduções de valores baseados em uma porcentagem fixa sobre o valor original. Ou seja, esse processo ele resulta em um crescimento linear ou uma progressão aritmética, onde o valor aumenta ou diminui de forma constante a cada período, ao contrário, logicamente, dos juros compostos, que sempre são exponenciais, tá bom? Então, a gente vai verificar aqui, pessoal, como que a gente faz para aumentar um valor ou para decrescer um valor, dependendo da taxa de juros e dependendo também do seu valor inicial. Vem comigo na tela, então. Vamos começar, então, falando sobre o acréscimo. Logicamente, pela língua portuguesa mais clara, o acréscimo trata de aumento. Ou seja, nesse acréscimo a gente vai adicionar uma porcentagem ao valor inicial. Por exemplo, vamos supor que eu tenho aqui um produto que custa R$100 e a esse produto eu vou calcular um acréscimo de 10%. Atenção, pessoal, toda vez que você for calcular a porcentagem em cima de qualquer valor, independente se estejamos trabalhando com acréscimo ou com decréscimo, tá? Sempre essa porcentagem deverá ser multiplicada pelo valor original. Ou seja, aqui nesse exemplo estou multiplicando 10% de 100. Então, você vai calcular 100 vezes os 10%. Se eu estivesse calculando 23% de 300, 23 vezes 30%, tá? E assim sucessivamente, beleza? Bora voltar para a tela, então. Então, nesse caso, se eu vou calcular, no caso aqui, os 10%, entenda o seguinte, eu vou pegar, então, o valor total como sendo 100 mais os 10% de 100. Mas rapidinho aqui, pessoal, olha só. Esses 10% de 100, se de repente você não tiver, como é que eu posso dizer, se você não tiver certeza no que está fazendo, estiver ainda em dúvida, como é que a gente faz para calcular essa porcentagem? Você primeiro transforma os 10% em fração, então vou ter 10%, que é 10 sobre 100, tá? E esse valor vai multiplicar pelo 100. Reparem que aqui nesse caso específico nós temos 10 sobre 100 vezes 100. Ou seja, a gente sempre vai ter aqui nesse caso uma multiplicação por uma fração e um número inteiro, tá? Mas reparem que eu tenho 100 aqui embaixo e 100 aqui em cima. Como são dois valores iguais, a gente pode eliminá-los, já que a divisão entre eles é igual a 1. E aí, repare que o resultado, ou o valor que sobra, é justamente o 10. E é esse 10 que a gente vai somar ao valor inicial. Então, quer dizer que um acréscimo de 10% a R$100 inicial equivale a um valor final de R$110, tá bom? E aí, de repente, você pode também, se quiser, utilizar aqui a fórmula direta. Como é que a gente faz isso? Repare, o VF, na verdade, é o valor final. É o valor que a gente vai encontrar após toda essa operação. Então, vamos deixar aqui o VF como ele mesmo, tá? O VI, a gente chama de valor inicial,
que nesse exemplo equivale a 100. E aí eu vou ter 1 mais a taxa. A taxa de quanto? De 10%, beleza? Então vamos deixar quieto aqui por enquanto. Ok. Nesse caso agora, repare que nós temos uma expressãozinha, né? 100 vezes 1 mais 10% dentro dos parênteses. Ou seja, pessoal, como nós temos aqui uma expressão numérica, é regra da expressão ou de qualquer expressão a gente sempre resolver primeiro o valor que está dentro dos parênteses, tá? Agora, atenção, eu, você, ninguém tem como somar um número inteiro com uma porcentagem. Como assim? Repare que dentro dos parênteses aí, nós temos 1 mais 10%. Eu não posso somar esse 1 com esse 10 e, de repente, dizer que o resultado final é igual a 11%. Eu tenho que transformar essa porcentagem em um valor numérico de modo que a gente consiga somar com 1 e também que a gente consiga, dessa forma, eliminar esse sinal de porcentagem. Beleza? Bora voltar então. Como é que a gente faz, então, essa transformação? Reparem. Vou partir daqui, ó, 10%, não se esqueçam que é a mesma coisa do que 10 sobre 100. E ao dividirmos 10 sobre 100, a gente tem como resultado na forma decimal igual a 0,1. Então, é esse valor que a gente vai pegar aqui dentro dos parênteses, ó. Então, eu vou ter 1 mais 0,1. Ou seja, pessoal, a gente vai ter um resultado final equivalente a quem? A 100 que multiplica 1,1, onde esse resultado é justamente igual a 110, tá bom? Então, repare que nós temos aí duas maneiras diferentes de calcular esse acréscimo, tá? Você pode calcular a porcentagem separadamente e depois somar com o valor inicial, ou você pode somar a porcentagem, né, o valor dela em decimal com 1 e multiplicar com o valor inicial. Professor, qual é a melhor das duas maneiras? Aí depende de você, pessoal, tá? A que você achar melhor de fazer, vai nela, tá bom? Vamos seguir em frente então. Bem, falamos de acréscimo, vamos agora então falar de decréscimo. Decréscimo, logicamente, ele vem de desconto, ou seja, é o valor que a gente subtrai uma porcentagem do valor inicial. Por exemplo, vamos supor que você vai numa loja e você quer comprar um produto que custa R$100. E ao pagar esse produto com dinheiro vivo ou com Pix, você tem um desconto de 10%. A pergunta é, quanto vai custar esse valor, então, com os 10% de desconto? Então, reparem que eu tenho um valor inicial de 100 e aí eu vou ter o desconto de 10% dos 100, tá? Em cima sempre do valor inicial. E aí vamos verificar como é que ficam. Então, a gente vai ter 100 menos 10% de 100. Para não se tornar repetitivo, a gente já verificou que 10% de 100 equivale a 10, não é isso? Por esse motivo, então, que nós temos aqui, ó, 100 menos 10, onde o resultado é igual a R$90. Ou seja, pessoal, quando você compra um produto qualquer, tá? Onde esse produto tem um preço de R$100 e você tem um desconto, tem um valor, né, que é a descontar de 10% desse valor, no final você vai pagar apenas R$90. Utilizando a fórmula direta, também é bem parecida que a gente fez anteriormente, mas aqui tem uma pequena diferença. Olha só, vamos voltar aqui rapidinho. Reparem que aqui nos parênteses, deixa eu trocar a cor. Reparem que aqui nos parênteses eu tenho 1 mais a taxa. Ou seja, você vai pegar 1 e somar com essa taxa toda vez que nós estivermos trabalhando com acréscimo. Se a questão trata de decréscimo ou de desconto, a gente vai pegar o 1 e subtrair dessa taxa. Ou seja, pessoal, olha só, o valor final vai ser igual, então, a 100 que multiplica 1 menos 0,1, tá? Por que 0,1? A gente viu agora há pouco, tá bom?
que toda vez que a gente transformar 10% em decimal, o valor sempre será igual a 0,1. E aí, em seguida, vamos resolver aqui no caso essa subtração dentro dos parênteses. Então, nós teremos 100 que multiplica 0,9, não é? Que é justamente o resultado desta subtração. E aí, pessoal, reparem bem aqui, ó. Como eu quero achar o valor final, eu vou multiplicar 100 por 0,9. Não se esqueçam que multiplicar por 100 é a mesma coisa do que você pegar a vírgula e andar 2 casas para a sua direita. E andando essas 2 casas, o resultado final vai ser justamente igual a 90. Por esse motivo, então, que um produto que custa R$100, com desconto de 10%, ele terá no final um valor equivalente a R$90, beleza? Então, inicialmente aqui nós estamos verificando como que a gente pode calcular o acréscimo ou o decréscimo de um valor qualquer. E aí, independe se nós estamos, por exemplo, numa situação, tá? Numa situação contextualizada, né? Então, de repente, eu tenho que pagar uma multa de uma conta que eu esqueci de pagar, ou de repente eu tenho que pegar um desconto de um produto que eu estou pagando à vista. São 2 formas que a gente verifica, na prática, como aparecem acréscimo e decréscimo. Agora, a pergunta que surge é, por que a gente pode, de repente, envolver o crescimento linear a cada uma delas? Vem comigo na tela, então. Olha só. O crescimento linear, ou, aqui no caso, ele acontece quando a gente trabalha com juros simples, ocorre quando um valor aumenta por uma quantidade fixa, que a gente vai chamar de valor monetário, em intervalos de tempos regulares. Na matemática, isso é sinônimo de juros simples. Por exemplo, pessoal, olha só. Vamos supor, então, que de repente, tá? Eu tenho aqui R$1.000. E aí, esses R$1.000, eu vou colocar no fundo de renda fixa, tá? Onde ele vai render 5% ao mês, tá? 5% a juros simples. Então, aqui, ó, ele tem um rendimento de 5% ao mês, beleza? No primeiro mês, o que acontece? Como o crescimento é linear, como estamos trabalhando com juros simples, tá bom? Esse valor, essa porcentagem, ela sempre vai incidir em relação ao valor inicial, ao valor que você está aplicando, que nesse exemplo eu estou aplicando o valor equivalente a R$1.000. 5% de 1.000 é 50. No segundo mês, a gente vai ter 5% ainda dos mesmos R$1.000, que também vai continuar sendo R$50. E a mesma coisa vai acontecer para o terceiro mês, quarto mês, quinto mês e assim sucessivamente. Ou seja, pessoal, não interessa a quantidade de tempo que você vai ter. Se essa porcentagem, no caso aqui desse exemplo, né, ela vai aumentar mês a mês, reparem que a parte que o texto falou de regular é justamente essa, que a cada mês a gente vai ter um valor equivalente a 5% do valor inicial. E, por se tratar de juros simples, esse valor tem um crescimento linear, justamente porque esse valor da porcentagem, ele nunca vai mudar. Independente se você vai ter aí, de repente, um rendimento depois de 5 meses, 10 meses, 4, 5 anos, sempre o valor vai ser de 5% em cima dos R$1.000 iniciais. Beleza? Bora voltar para a tela, então. Seguindo em frente, então, nós temos aqui o seguinte. Qual é a característica, então, desse crescimento linear? É justamente que a base de cálculo, ou seja, o valor inicial, é sempre a mesma, porque não vai mudar, tá bom? Então, aqui, como eu te falei, ó, se o investimento de R$1.000 ele rende R$50 no primeiro mês, ele vai render 50 no segundo, vai render no terceiro, vai render 50 no quarto, no quinto, no sexto e assim sucessivamente, beleza? Agora, por se tratar de juros simples também, é lógico que a gente consegue, de repente, determinar um montante.
O que seria esse montante? Esse montante é o valor que você, de repente, vai resgatar no final desse período, ou se você estiver tendo que pagar alguma coisa, é o valor que você vai pagar no final desse período em relação aos juros. Geralmente, a gente pega o seguinte, ó, a fórmula do montante é igual a capital mais juros, certo? Então, aqui, ó, o montante sempre vai ser igual a capital mais juros. Eu te aconselho, pessoal, de uma maneira que fique mais fácil, de repente, para você compreender, eu te aconselho que você utilize essa formulazinha que está embaixo. Por quê? Porque essa fórmula que está aqui em cima, ela é resultado justamente dessa fórmula aqui de baixo, tá? Então, aqui, ó, essa fórmula que eu estou destacando em vermelho, ela é resultado dessa fórmula aí de baixo. Então, basta você calcular capital mais juros. Ah, professor, mas eu não lembro como é que se calcula juros. Lembra sim, ó. Juros é igual ao capital vezes a taxa vezes o tempo. Em algumas situações, em alguns livros, aliás, ele troca esse T por N, tá? Então, pega capital vezes taxa vezes tempo, só que o tempo com a letra N. Pessoal, independente de estarmos trabalhando com a letra T ou com a letra I, saibam que essas duas letras representam a mesma coisa, que é o tempo, beleza? Vamos seguir em frente, então. Por que é linear? Por que esse crescimento, esse decrescimento, ele vai ser linear? Justamente porque, diferentemente dos juros compostos, que são crescimentos exponenciais, no crescimento linear, esse valor ele aumenta em linha reta. Justamente porque se você ganha R$ 10 em todos os meses seguintes, no gráfico, esse valor ele vai ser representado por uma reta, onde o capital, que geralmente é a letra C, ele vai ser o coeficiente linear, ou seja, onde a reta vai cortar o eixo Y, e os juros, ele vai ser o coeficiente angular, a inclinação dessa reta. Beleza? Ok. Então, seguindo em frente aqui, nós temos agora um exemplo de aplicação. Olha lá. Um produto custava R$ 35,00 com o aumento do dólar. Ele sofreu um acréscimo de 30%. Determine o valor deste produto, o novo valor deste produto. Então, olha só, gente. Nós temos aqui, então, um capital inicial equivalente a R$ 35,00. Se ele vai sofrer um acréscimo, atenção, se ele vai sofrer um acréscimo, eu vou fazer o seguinte, então, ó. Eu vou pegar, deixa eu só apagar aqui, fica melhor. Eu vou mudar, tá? Então, a gente vai ter aqui, ó, o valor final como sendo, eu não quero em vermelho, quero aqui. O valor final como sendo o valor inicial, que é 35, multiplicado por 1 mais a taxa. Como a taxa é de 30%, pessoal, a gente tem, então, 0,3 na forma decimal, tá bom? E aí, em seguida, a gente vai encontrar esse valor final justamente resolvendo essa expressão numérica. De que maneira? Reparem. Nessa expressão, nós temos aqui multiplicação e um parênteses com adição. Pela regra, a gente deveria resolver primeiro a multiplicação. Porém, como essa adição ela está dentro de um parênteses, é nela que a gente vai primeiro, tá bom? Ou seja, pessoal, a gente tem aqui, então, 35 que multiplica 1,3, que é justamente o resultado da soma de 1 com 0,3, beleza? E aí, nesse caso, então, ao resolvermos esse produto, reparem, a gente vai ter 35, tá? Multiplicado por 1,3, onde o resultado dessa multiplicação é igual a 45,50. Ou seja, isso quer dizer o quê? Quer dizer que
esse produto, depois que sofrer esse acréscimo de 30%, ele vai passar a custar R$ 45,50. Mas, professor, é mais caro. Lógico, gente. Ele está sofrendo um acréscimo. Ele está aumentando de valor, tá bom? Vamos ao exemplo 2 aqui, ó. Um produto que custa R$ 60,00, quando comprado à vista, ele possui um desconto de 30%. Opa, olha lá. Se possui um desconto, a gente sabe então que esse valor vai ficar menor. Se ele vai ficar menor, então estamos falando de decréscimo, beleza? E aí, como é que a gente faz então para encontrar esse valor final? Reparem, o valor final vai ficar igual a quem? Eu vou pegar o preço inicial, que é de R$ 60,00. Como estamos trabalhando com desconto ou com decréscimo, a gente não vai mais ter 1 mais a taxa. Agora nós vamos subtrair da taxa, ou seja, 1 menos 0,3. Não se esqueçam que 0,3 é justamente a transformação dessa porcentagem na forma decimal. Tranquilinho? Beleza, vamos seguir em frente então. Novamente, então, reparem que eu vou ter 60 que multiplica 1 menos 0,3, a gente pode até pensar em dinheiro aqui, ó. De R$ 1 eu quero tirar 30 centavos. Quanto que me sobra? 70 centavos, ou seja, 0,7. E aí, vamos resolver esse produto. Turma, atenção para cá. Se liga aqui na dica. Você tem um produto de um valor decimal por um valor que é de base 10, ou seja, acaba com zero. Você pode eliminar o zero da dezena e eliminar o zero do decimal. Quem é que sobra? 6 e 7, ou seja, 6 vezes 7 é 42, que é justamente o resultado final desse produto. Isso quer dizer, então, o seguinte, tá? Que um produto que custava R$ 60,00, quando ele sofre um desconto de 30%, no final ele vai custar apenas R$ 42,00. Logicamente que é um valor menor, justamente porque a gente tem aí um desconto. Nós temos aí um decréscimo. Mas eu tenho aqui um pequeno desafio para ti agora, uma pequena pergunta que vai pensar no seguinte, olha só. E se um produto, de repente, ele sofrer um acréscimo de uma porcentagem e em seguida sofrer um decréscimo na mesma porcentagem? O valor final vai ser igual a quanto? Foi isso que eu perguntei para alguns colegas e vamos acompanhar agora as suas respostas. Como uma ótima professora de arte, sou péssima em matemática. Brincadeira. Não, mas no meu pensamento, raciocínio lógico e matemática não é meu forte, eu teria duas opções. Seria o mesmo valor inicial ou um valor menor. Seriam minhas duas opções. Então, eu não posso dizer qual seria. Eu fico nessa dúvida. Ok, eu acho que seria o valor inicial. Como eu sou péssima em matemática, eu acho que seria inicial, o valor inicial. Acredito que letra A, né? O mesmo valor. Lembrando que eu sou formada em História, tá, gente? Mas acredito que o mesmo valor. Eu acredito, e aí, vamos lá, né? Sou de humanas, faz tempo que não faço esse tipo de raciocínio, mas eu acredito que seja um valor maior que o inicial. Não sei se estou correta, mas o professor Mário vai nos ajudar a responder isso aí, hein? Eu acredito que a letra C, um valor maior que o inicial, uma vez que ele sofreu um acréscimo de 30% do produto, né, do produto original, e mais 30% em cima do que já tinha sofrido acréscimo. Então, acredito que esse valor ele vai ser maior. Bom, eu como sou das humanas, né, eu vou logo pelo lógico. Vou supor que um produto tem um valor de R$ 100. Se aumenta 30%, logo ele vai a 130. Se ele reduz a 30%, daria o quê? 10% de 130 é 13, 13 vezes 3. O valor vai ser menor do que o valor original, que o desconto vai ser maior. Então, pessoal, vocês viram aí o desafio que eu propus a alguns professores, né? E é até engraçado que eles justificam não saber a resposta de repente,
por serem de humanas, de biológicas, entre outras matérias, né? Mas, independente da matéria que ele está trabalhando, está lecionando, matemática é uma coisa que a gente utiliza muito no nosso dia a dia. Então, a pergunta era bem simples. Olha só, vem na tela comigo. Se um produto tiver um aumento de 30% do seu valor inicial e após um certo tempo, esse produto tiver, aí está acréscimo, mas é decréscimo, tá? Tiver um decréscimo de 30%, qual será o preço final desse produto? E aí nós temos 3 opções de resposta. Ele vai ser o mesmo valor do início das operações? Ele vai ser um valor menor que o inicial ou vai ser um valor maior que o inicial? Atenção então, olha lá. Vamos supor que eu tenha aqui, eu vou pegar aqui a dica do professor Anias, tá? Nós temos um valor inicial de R$100. Vamos supor que a esses R$100 eu vou acrescer 30% dele. Então, eu vou pegar aqui, ó, mais 30%, tá bom? 30% de 100 equivale a R$30. Então, após essa operação, a gente tem um valor de R$130. Depois de um certo período, eu vou pegar esse valor e agora tirar 30%, tá bom? E aí, então, eu vou pegar aqui, reparem, menos 30%. Só que, o que a gente tem que reparar aqui, pessoal? Que esse desconto de 30% não é mais em relação aos R$100. Agora, esse desconto de 30% é em relação ao novo valor, que é 130. Ou seja, 30% de 130 equivale a 39. E aí, o valor final vai ser igual a 130 menos 39, que é igual a 91. Ou seja, se a gente voltar aqui, a gente vai ver que é um valor menor que o inicial, tá? E atenção, sempre que você pegar qualquer valor que seja, você aumentar uma certa porcentagem esse valor e depois descontar ou subtrair a mesma porcentagem do valor, você sempre vai ter um valor menor. Mas aqui eu tenho mais um desafio para você. Vamos pensar aqui no seguinte. E se fosse o inverso? O resultado seria o mesmo? Ou seja, se eu pegasse um valor, primeiro tirasse o desconto e depois aumentasse a mesma porcentagem, o valor seria novamente igual, menor ou maior que o valor inicial? Vem na tela comigo, então. Então, aqui a gente vai fazer as operações inversas agora, tá? Reparem. Então, eu tenho aqui R$100, beleza? Só que, primeiramente, desses R$100, eu vou descontar 30%, tá? Ou seja, 30% de 100 é 30, então nós teremos 100 menos 30, que é igual a 70. Agora, desse novo valor, a gente vai aumentar 30%. Ó. Então, é a operação inversa. Repare aqui que no lado esquerdo, primeiro a gente aumentou, depois subtraiu. Aqui no lado direito agora, eu estou subtraindo e depois aumentando, tá bom? Beleza. Só que agora, esses 30%, novamente, não são mais em relação aos R$100. Esses 30% serão em relação, aqui no caso, ao novo valor, que é igual a 70. E 30% de 70 é igual a 21. Ou seja, no final, eu vou pegar 70 mais 21, cujo resultado é igual a 91. Olha lá, na verdade, pessoal, nós temos aí o mesmo resultado, tá bom? Independente se você vai primeiro somar a porcentagem e depois subtrair, ou o inverso, o resultado final sempre será o mesmo, tá bom? Então tá aí um desafio com uma dica bem interessante que muita gente se confunde. Muita gente pensa que, de repente, o valor é o mesmo que o inicial. Nunca será, pessoal, tá bom? Justamente porque as porcentagens calculadas, elas não serão em cima sempre do valor inicial. Primeiro você calcula o valor inicial e depois você vai calcular em cima do novo valor. E aí, com esse desafio, com essa dica também, a gente vai chegando aqui para a nossa aula. Espero que vocês tenham gostado e compreendido o assunto.
Muito obrigado pela sua atenção e a gente se encontra numa próxima oportunidade. Tchau, tchau.